Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? É muito bom estarmos juntos na casa do Senhor, buscando a presença de Deus, buscando ao Senhor em conjunto, enquanto corpo de Cristo. E eu vou convidar os irmãos a fecharem os seus olhos, se possível curvar a cabeça e elevar os seus pensamentos ao Senhor, buscando a presença de Deus neste momento. E nesse momento nós fazemos uma oração de gratidão e de louvor ao Senhor. Vamos orar. Abra o seu coração, engrandeça o nome de Deus, porque nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, para prestar culto, prestar honra, glória e louvor ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor Deus, porque Tu és o nosso Deus, o único Deus que é digno de louvor, de honra, glória e de engrandecimento, porque Tu és o Senhor Criador de todas as coisas, o Rei do Universo, aquele que governa sobre tudo, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a história. O Senhor é o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, Pai, pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, pelo Teu amor que são derramados a cada dia sobre nós. Honramos o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és grande, Tu és o nosso Deus. Colocamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas e o culto desta noite que prestamos ao Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração que são dados de coração a Ti. Nós queremos apresentar, ó Deus, os nossos corações na Tua presença nesta noite, confessando, ó Pai, que somos falhos, que somos fracos, que somos pequenos na Tua presença, mas que dependemos do Senhor. Queremos engrandecer ao Senhor, Pai, porque sabemos que na Tua dependência nós podemos descansar, no Teu poder e na Tua força nós podemos descansar. Louvado seja o Teu nome, louvado seja o Senhor, o Deus eterno. E agora pedimos, ó Deus, mais uma vez que o Senhor se faça presente em nosso meio nesta noite, falando aos nossos corações em nome de Jesus, usando o Teu servo que nos trará a mensagem para falar a nós, ó Deus, e para usar as nossas vidas com poder e autoridade para o engrandecimento da Tua obra e a expansão do Teu reino aqui ou por onde nós estivermos. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Eu vou convidar os irmãos que puderem a se pôr de pé e abrir as suas Bíblias lá no último livro do Novo Testamento, livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 12. Apenas esse versículo, nós iniciamos o culto dessa noite com uma oração de agradecimento, de louvor, de engrandecimento a Deus. E esse versículo, ele continua neste mesmo tema. E aqui, neste texto, apenas para um pano de fundo, o apóstolo João, ele estava na sua visão do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, e nesse momento ele vê uma grande multidão com vestes brancas na presença do Senhor, diante do trono, louvando e engrandecendo ao Senhor. E nós vamos ler esse texto todos juntos em uma só voz, de acordo com a versão que está sendo projetada. Vamos dizer todos juntos, em uma só voz, bem forte, dizendo: Amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse era o hino que estava sendo cantado naquele momento por todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, pelos anciãos, pelos 4 seres viventes que se prostravam e diziam estas palavras ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus e dizendo amém, todo louvor, toda glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todos sempre. Essa oração de engrandecimento ao Senhor, de reconhecimento do quão poderoso Ele é, do quão santo Ele é, da grandeza e da soberania de Deus sobre as nossas vidas e sobre o universo,
Nós precisamos reconhecer todos os dias e entregar as nossas vidas no altar do Senhor, porque o Deus a quem servimos é grande. O Deus a quem servimos é o Rei de todo o universo, é o Senhor, como nós dissemos na oração inicial, o único digno de receber honra, glória e louvor. Quando nós reconhecemos a grandeza do Senhor, quando nós reconhecemos o poder de Deus que é manifestado em nossas vidas, quando nós reconhecemos que esse Senhor é quem sustenta todo o universo em sua grandeza, nós podemos descansar no poder de Deus, porque aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nós podemos relegar que é algo muito pequeno diante daquilo que nós podemos viver na presença do Senhor. Aqui nós estamos por um período passageiro, mas na presença do Senhor estaremos por toda a eternidade. E é isso que João estava vendo ali. Os seres viventes, os anjos, os anciãos e todas as criaturas, né? Os seres viventes, eles representavam simbolicamente tudo aquilo que já havia sido criado. Todas as criaturas de Deus reconhecendo o poder de Deus e louvando e engrandecendo ao Senhor. Quando, finalizando esta reflexão inicial, quando reconhecemos isso, o nosso coração descansa na presença do Senhor. Eu mesmo preciso reconhecer isso cada dia, né? Todos aqueles que têm aí o seu nível de ansiedade, as suas dificuldades, as suas provas, podemos nós todos descansar na presença do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Nada é impossível ao nosso Deus. Vamos continuar exultando ao Senhor, louvando e engrandecendo. Louvar não é apenas cantar, mas cantar é uma das formas de expressar louvor a Deus. Nós oramos louvando ao Senhor e agora vamos cantar, e eu convido os irmãos a cantar o hino de número 15 do cantor cristão, que fala exatamente sobre isso, sobre exultação. Exultar é louvar ou reconhecer a grandiosidade do outro, e exultar é glorificar, né? Dar os parabéns de maneira enfática. E é isso que nós vamos fazer agora, cantando ao Senhor com toda a nossa força, dizendo a Deus demos glória com grande fervor. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. Irmãos, aquilo que nos acusava e que nos condenava e que nos separava de Deus, foi removido por meio de Jesus na cruz do Calvário. Então todas as demais preocupações são passageiras, e podemos dizer, vinde todos louvar a Jesus o Salvador, aquele que nos redimiu e que nos reconciliou com o Senhor para todo o sempre. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu, a graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória com grande dos céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor.
Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Louvado seja o Senhor. Acabamos de cantar na última estrofe dizendo: a crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. O sacrifício de Jesus, ou o amor demonstrado por Jesus ali na cruz, nos convida a crer na salvação por meio de Jesus Cristo, por meio do Redentor. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. A versão do Inário para o Culto Cristão atualizou dizendo: vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Esse trecho ele é bastante importante na nossa visão teológica, porque é um resumo, né, daquilo que cremos. O sacrifício de Jesus na cruz, aquilo que foi feito ali, nos convida a reconhecer o amor de Deus demonstrado por meio do sacrifício de Jesus e os merecimentos do Filho de Deus, ou seja, aquilo que foi consumado ali na cruz. Quando nós confiamos no Senhor, no Salvador, nós então somos transformados, regenerados e então podemos ter acesso à vida eterna na presença do Senhor. E encerrando, quem pois confia no seu Salvador vai vê-lo sentado na glória dos céus. É isso que nós estamos aguardando aqui. Enquanto estamos aqui, estamos aguardando para ver ao Senhor Jesus Cristo exaltado na presença do Senhor, lá na glória dos céus, e estarmos presentes nessa realidade por todo sempre. Hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estudamos sobre o já e ainda não, né? O reino de Deus, ele já veio, mas ainda não por completo. E Jesus Cristo, quando então veio e consumou o ato do sacrifício lá na cruz do Calvário, trouxe a nós o reino de Deus aqui na terra e inaugurou aí uma nova era, a era da graça, a era em que a igreja expande o evangelho de Jesus Cristo. E estamos nesse momento de aguardando a consumação dos séculos e o agora sim, né? O reino completo de Deus, o reino completo, participar da completude desse reino. Então nós estamos aguardando esse momento e vamos aguardar pedindo ao Senhor, né, que venha o reino de Deus, como o próprio Jesus nos ensinou na oração modelo. Que nós possamos pedir que o reino venha, né, Maranata, ora venha Senhor Jesus, para que nós possamos estar na presença de Deus para todo o sempre. Nós teríamos agora a apresentação do quarteto, mas eu acho que nós não vamos ter, né? O quarteto ficou trio. Ok. Mas nós vamos passar rapidamente os avisos para os irmãos sobre as atividades da semana. Temos aí alguma coisa? Na quarta-feira nós temos o culto de oração aqui no templo às 20h. Nós estendemos o nosso convite aos irmãos que nos visitam para todas as quartas-feiras estarmos juntos aqui no templo às 20h para o culto de oração ao Senhor. Nas quintas e sextas-feiras nós temos as células, né? Então, aqueles que participam das células é quinta e sexta às 19h30, né, pastor? Tem lá 20 horas. As duas células são às 20 horas. Uma lá na casa do pastor e a outra no irmão Walter. Ok. E no próximo sábado nós vamos ter o encontro de casais aqui no templo, às 19h30. Então, precisa confirmar, né, a presença, precisa confirmar a presença. Com o irmão Walter? Isso. Então, quem ainda não confirmou, os casais que ainda não confirmaram presença, podem confirmar. O irmão Walter quer falar sobre isso? O encontro de casais será aqui no templo, 19h30, no próximo sábado.
Então o convite fica estendido aí aos irmãos e àqueles convidados. Boa noite, meus queridos. A gente está ainda com a dependência de vender os convites. Se alguém estiver ainda querendo ir, a gente tem os convites. Mas ainda não foi vendido o convite suficiente. Ainda eu queria conversar com o pastor, depois eu quero conversar com o pastor. Se a gente não atingir os convites suficientes, vai ter que cancelar, porque não vai ter como suprir, para cobrir os gastos que vai ter, né? Então, esse ano realmente ficou difícil, né? Porque alguns pegaram para vender, outros não pegaram, outros não compraram. Então, realmente está difícil. Para mim e para a Edith está difícil a gente preparar os preparativos e vender ingresso. A gente está vendendo o ingresso nos convites, não é ingresso, é convite. A gente está vendendo, mas também, né, não podemos fazer tudo sozinho, né? Encontro de casais é da igreja. Se a igreja não participar, não tem como fazer. Não é eu que estou cancelando, não é eu que vou cancelar, é a igreja que vai cancelar, porque a igreja não participou, entendeu? Então não é o Walter, não é a Edith que não vai cancelar esse encontro de casais, é a igreja. A igreja está participando no cancelamento do encontro de casais. Amém, meus queridos? Então, se alguém quiser pegar ainda para vender, no máximo até terça-feira, a gente vai segurar. Do mais, desde já estamos cancelando. Não, eu estou falando até terça-feira, que quarta-feira a gente tem que fazer as compras, né? Mas eu acho assim, eu fico triste, não por mim, eu fico triste pela igreja, né? Pela participação da igreja, o compromisso da igreja. Eu faço a minha parte, né? Com muito carinho, com muito amor, com determinação, mas sozinho ninguém consegue fazer nada. Amém? Passado o recado aí, então, sobre próximo sábado, encontro de casais. No mês de maio, nós já estamos encerrando o mês de abril, o mês de maio é o mês da família, e nós teremos uma série de programações, então, especiais aí. E os irmãos estão convidados a participar dessas programações também. Domingo, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e 6:30 da tarde, o culto de louvor e adoração. Irmã Leninha? É domingo que vem, né? Verdade. O encerramento de missões será no próximo domingo. Então, nós estamos falando sobre missões mundiais, e no próximo domingo nós faremos o encerramento da campanha missionária de missões mundiais de 2024. A campanha se encerra, mas a oração, a contribuição não param por aqui, porque a obra missionária, ela permanece. Então, no próximo domingo, os irmãos que pretendem ofertar de coração aí para a campanha missionária já estejam preparados para o encerramento de missões mundiais 2024. Passados então os recados sobre a nossa programação da semana, e já que falamos sobre missões, nós então vamos ouvir um testemunho. Nós estamos neste mês de março e mês de abril falando sobre missões mundiais. Nós estamos orando pelo trabalho de evangelização fora do Brasil, realizado principalmente pelos batistas brasileiros, que são sustentados pelas igrejas batistas do Brasil. E a nossa divisa, aliás, o nosso tema, ele diz que no poder de Deus vamos realizar a missão. E hoje nós vamos ouvir um breve testemunho falando sobre mulheres empreendedoras, um trabalho missionário realizado em Botsuana, lá no sul do continente africano. E os irmãos estejam orando pelos trabalhos que são realizados. É interessante saber que, além do trabalho de evangelização propriamente dito, é feito um trabalho social também. E esse trabalho Mulheres Empreendedoras tem transformado a realidade de mulheres de comunidades carentes ali em Botsuana e estará sendo replicado em outros campos missionários também. Essa é uma forma da igreja atender a várias necessidades da comunidade em que ela está inserida,
tanto o trabalho missionário quanto o trabalho de capacitação para as pessoas, pelo menos poderem ter alguma fonte de renda extra ali naquele lugar tão carente, né, do continente africano. Vamos ouvir então. Olá, eu sou Edna Carmona e vou apresentar para vocês o programa Blessed Hands, que significa mãos abençoadas em português. Iniciamos o Blessed Hands em Botsuana em 2014 e o objetivo do projeto é cooperar com pessoas que vivem em comunidades carentes para que possam aumentar a sua renda familiar. Nós também compartilhamos o Evangelho para que essas pessoas conheçam o amor de Deus. O nosso slogan é abençoados para abençoar. Os nossos alunos são encorajados a compartilhar com pessoas que estão em necessidade tudo o que eles aprendem durante as nossas aulas semanais de costura e artesanato. E desta maneira, várias vilas ao redor do país têm sido alcançadas pelo Blessed Hands. Numa parceria com o Centro de Recuperação para Mulheres, nós encontramos a senhora Tirelo, de 70 anos, que faz aniversário no mesmo dia que eu. Nós sentimos a ausência dela durante algumas aulas e nós descobrimos que a família dela havia a levado para sua vila natal para o tratamento com o curandeiro. Nós entramos em oração e alguns dias depois ela retornou e nos relatou que ela recusou o tratamento do curandeiro e ela não conseguia parar de pensar nas coisas que ela tem vivido e aprendido no Blessed Hands. É muito gratificante ver o que Deus tem feito na vida dessas mulheres. Elas, inclusive, têm sido premiadas em concurso de arte a nível nacional. Ore para que possamos levantar líderes locais que possam se comprometer com o programa. Este é o Blessed Hands. Obrigada pelo seu apoio e orações. Modimo Arroceiro Paz. Esse é um dos trabalhos realizados, então, por Missões Mundiais. E é para esse tipo de trabalho missionário que as ofertas levantadas pelas igrejas batistas do Brasil são enviadas. Esse tipo de trabalho que é sustentado pelas ofertas dos batistas brasileiros. E nós vamos cantar ao Senhor. Eu convido os irmãos que se coloquem de pé novamente para cantarmos o cântico que diz que Jesus tem poder para salvar. E é essa mensagem que está sendo levada por esse trabalho missionário mundo afora. A nossa divisa se encontra lá em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E o nosso tema, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Nós vamos, nesse momento, então, ter nosso momento de entrega de dízimos e ofertas. Os irmãos que estão preparados podem devolvê-los durante o cântico. De um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Jesus venceu sobre a morte e nós temos a salvação por meio desse sacrifício de Jesus. Vamos orar agora consagrando dízimos e ofertas ao Senhor. Eu convido o pastor Alex que eleve a voz em oração. Pai, nós te agradecemos por este momento, engrandecemos o teu nome e obrigado, Pai, pelo culto que estamos prestando ao Senhor. Obrigado, Pai, pelos dízimos e ofertas ousadas ao Senhor. Que o Senhor, ó Pai, cumpra a tua palavra, como que diz que abriria janelas dos céus, derramaria sobre aqueles, ó Pai, que são fiéis, bênçãos sem medidas. Então, em nome de Jesus, abra, ó Pai, a janela dos céus. Derrame sobre os teus servos toda sorte de bênção. Aqueles, ó Pai, que não puderam neste momento dizimar, ofertar, porque estão desempregados, abra as portas de emprego aos teus servos, Pai, em nome do Senhor Jesus. E receba também o nosso culto através dos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor? A próxima música fala sobre a maravilhosa graça do Senhor. Por meio dessa graça, nós tivemos acesso à salvação. Por meio da graça, nós podemos ser retirados da escravidão do pecado. Por meio da graça poderosa do Senhor,
nós somos então transformados e temos acesso a Deus. Vamos glorificar ao Senhor, dizendo que aquele que tem poder sobre o pecado, o amor dele é poderoso, esse é o nosso Rei, o Rei da glória. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem prefaz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me lavou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. Aleluias, glórias ao Senhor. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Àquele que é santo, que é incomparável, que é inigualável. Nós vamos glorificar ao Senhor e pedir: Senhor, abre os meus olhos, mostra quem Tu és, revela-te a mim. Em nome de Jesus, vamos glorificar ao Senhor com esse cântico, Vou Construir. Digno dessa canção, só Tu és Senhor. Digno
Aleluias. Que a nossa fé seja depositada unicamente no Senhor Jesus Cristo. E então o nosso espírito não será abalado, porque estará sendo guardado pelo Senhor. A próxima música, encerrando o período de cânticos em louvor ao Senhor nesta noite, lembra o episódio da mulher que foi até o poço para buscar uma simples água, mas encontrou muito além do que ela precisava ou do que ela iria buscar. Encontrou ao Senhor Jesus, encontrou a fonte de água viva. E nesse momento nós vamos glorificar ao Senhor, reconhecendo Jesus como a fonte de vida espiritual, a fonte de salvação, de vida eterna. E naquele em quem buscamos de beber, aquele em quem depositamos a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa vida, a nossa alma na presença do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior.
glórias sejam dadas a Ti, Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que demonstrou graça, que demonstrou misericórdia, que demonstrou grande amor para conosco, que nos resgatou quando ainda estávamos mortos em delitos e pecados, aquele que nos olhou nos nossos pecados e nos alcançou. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício realizado na cruz do Calvário, e que por meio desse sacrifício nós ganhamos vida e vida em abundância. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos ter agora a oração pelas crianças, e as crianças saem então para o culto infantil. As crianças que ainda estiverem acordadas, venham aqui à frente, nós vamos orar por elas. E bem a oração. Verdade, enquanto as crianças estão chegando aqui, mais um recadinho aí, que no próximo dia 2 de maio nós teremos a vigília de oração. Então os irmãos não se esqueçam de olhar ali no calendário, ali no mural, para ver a sua escala na vigília de oração no próximo dia 2 de maio. Tá joia? Então, vamos participar, vamos orar, e tem sido bênção para as nossas vidas e para a vida da igreja. Vamos orar então, e vamos orar também pelo nosso pregador de hoje, que é o nosso convidado especial da noite, que é o seminarista Lucas Tonon. A oração é dia 4, não é dia 2. Ok, dia 2, verdade, dia 2 é uma quinta-feira. A oração é de sábado para domingo, então o pessoal esteja aí lembrando no calendário, olhando ali atrás, no mural. Vamos orar então, mais uma vez, colocando as crianças no altar do Senhor. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos neste momento a vida destas crianças que vão ali para a sala para poder aprender da Tua palavra, na sua linguagem, ó Deus, dentro da sua idade. E pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor fale ao coração delas, para que elas cresçam nos Teus caminhos firmes e fortes, como servos fiéis ao Senhor, e façam a diferença na geração delas. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. E colocamos também no Teu altar a vida do pregador desta noite, o seminarista Lucas, que o Senhor o abençoe, falando por meio da boca dele, usando-o como um instrumento de bênção nesta noite. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Gente, é sempre um prazer muito grande nós estarmos aqui. Nós somos gratos a Deus pela PIB de Adamantina, a primeira igreja batista dessa cidade. E vocês sabem que eu sou muito grato a Deus por ela, né? Sou meio suspeito em falar isso, né? Mas nós, sempre que estamos aqui, temos o privilégio de estar aqui servindo em alguma medida, nós ficamos muito felizes e gratos ao Senhor por isso. Também somos gratos ao pastor Alex, que também sempre nos dá a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e nos nossos corações. E nós louvamos a Deus por essa noite, por estar aqui. Mas eu não quero me alongar muito no nosso tempo. Eu quero convidar você a abrir as suas escrituras comigo. Nós vamos ler Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Nós vamos hoje nos aprofundar nesse texto. Nós vamos descobrir como que aquilo que Paulo escreve à igreja de Filipos também é importante nos nossos dias e as suas aplicações à nossa história, aos nossos corações. Filipenses 4, do 4 ao 7, ele vai dizer o seguinte, o texto: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus.
Amém. Irmãos, eu gosto muito do livro de Filipenses. É uma carta muito pequena, de 4 capítulos, uma carta teoricamente simples, mas muito profunda na sua mensagem. E quem escreve a carta de Filipenses é o apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta a uma comunidade de uma região chamada Filipos, por isso que a carta aos Filipenses é a carta aos moradores daquela cidade. E Paulo, ele então passa a escrever aquela comunidade. Nós já vamos daqui a pouco embarcar um pouquinho na compreensão do contexto, mas eu quero fazer uma reflexão rápida com você aqui sobre Paulo. Eu gosto muito de Paulo, talvez depois de Cristo, nosso Senhor, Paulo é o personagem, para mim, mais emblemático e mais que impacta a minha vida e a minha história. Só que Paulo, ele tem algo muito interessante, porque quando Paulo ele escreve os seus livros, ele é o maior escritor do Novo Testamento, há diversas cartas no Novo Testamento, escritas por Paulo. Mas uma das coisas que me chama a atenção quando Paulo escreve as suas cartas é a capacidade que ele tem de se moldar, de se adaptar, de contextualizar para a comunidade que ele está enviando a carta. Vou te explicar para você o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, quando nós olhamos para a carta de Gálatas, você vai ler o livro de Gálatas, você vai ver um Paulo bem pastor ali, pastoral. Paulo pastorzão, se colocando em atitude de guerra contra falsos mestres e profetas. Ele escreve aquela comunidade, incentivando a eles a perseverarem confiantes, como um grande pastor. Quando a gente olha para as cartas de Tito, 1 e 2 Timóteo, nós vamos ver Paulo escrevendo como um mentor. Paulo olhava ali para 2 jovens que seriam o futuro do Evangelho, os futuros líderes da igreja do Novo Testamento, e ele então se empenha nessa formação de novos líderes e novos pastores, e no pastoreio e na mentoria daqueles 2 jovens. É o pastor mentor. Então a gente tem Paulo, pastor, Paulo, mentor. Nós temos o livro de Romanos, onde a gente pode dizer que talvez seja o Paulo teólogo, o Paulo filósofo, onde ele vai condensar tudo aquilo que ele entende do Evangelho, ele vai tentar explicar para aquela comunidade. Ele é mais profundo, ele sistematiza o seu Evangelho. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele escreve para aquela comunidade, ele não é o fundador daquela igreja, ele queria ir para Roma para que os irmãos daquela igreja o sustentassem, tanto em oração quanto financeiramente, para que ele pudesse ir ao oeste. Então ele escreve essa carta muito profunda, um grande manifesto da teologia de Paulo, a sistematização da sua teologia. É o Paulo filósofo, o Paulo teólogo. Quando a gente olha para as cartas de Corinto, nós já vamos ver um Paulo um pouco diferente. A gente vai ver um Paulo mais sangue nos olhos, um Paulo bravo, um Paulo irado com uma comunidade, e que ele sabia que ele precisava ser mais enérgico e corrigir aquela comunidade de uma maneira um pouco mais profunda. Tanto que quando nós lemos a 1 Coríntios 13, eu tenho certeza que você sabe de cor esse texto, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada vale. Ele não está falando isso. A gente às vezes acha que Paulo está ali na beira da praia, numa rede, com uma água de coco, criando uma poesia. Não, ele estava bravo com aquela comunidade. Ele está dizendo, vocês são hipócritas, e vocês dizem que vocês amam. E aí então ele traz esse texto à tona. É um Paulo exortador. E Paulo ele tinha essa habilidade de contextualizar aquilo que ele escreve aos destinatários a quem ele está enviando aquela carta. Mas quando nós olhamos para o livro de Filipenses, irmãos, nós estamos olhando aqui para Paulo. Ele não é um Paulo professor, ele não é o Paulo filósofo, ele não é o Paulo pastor, ele não é o Paulo exortador, aqui ele é o Paulo amigo. No livro de Filipenses, nós vemos Paulo escrevendo para amigos, e amigos que sofriam. Quando Paulo escreve essa carta, ele está preso, ele está em Roma, ele está lá em Roma, preso por causa da pregação do Evangelho, e ele recebe então a visita de um jovem, de um homem, de um dos líderes daquela comunidade chamado Epafrodito. E quando Epafrodito chega até ele e conta as novidades daquela comunidade, ele vai dizer para Paulo que aquela comunidade estava sofrendo perseguições, estava vendo membros da sua comunidade serem presos pelo Evangelho, torturados pelo Evangelho, perseguidos por aquilo que creem. Então, se nós pudéssemos fazer, eles estavam temerosos, eles estavam assustados, irmãos, muito assustados. Então, se a gente pudesse fazer aqui
uma ilustração, imaginar talvez a reação de Paulo diante daquilo tudo, eu fico imaginando Paulo preocupado com aquela comunidade. Ele então provavelmente pede para alguém que dê os papiros e uma caneta ali. Provavelmente Timóteo estava com ele, talvez tenha sido Timóteo que tenha redigido essa carta, e ele então passa a escrever aos seus amigos: não tenham medo, não tenham medo. E esse é o tom da carta de Filipenses. É uma carta para quem sofre, é uma carta para quem tem medo da dor, é uma carta para quem teme a perseguição. E essa é uma carta muito pertinente para nós. Porque os mesmos problemas que aquela comunidade ela enfrentava, é claro que em medidas diferentes, em intensidade diferente, contextos distintos, mas as mesmas dores, problemas, frustrações, dilemas que aquela comunidade passava, nós também passamos hoje. Talvez não com tanta intensidade em relação à perseguição do Evangelho, mas os problemas, eles transcendem o tempo, e as mesmas frustrações daquela comunidade também são as nossas. Nós também hoje sofremos. Nós sofremos. Nós temos medo. Nós temos medo do futuro, nós temos medo das perspectivas, nós temos medo da frustração, do fracasso, das falhas. E nós sabemos que o sofrimento é algo real e comum e constante na sua vida. Você sabe disso. E o sofrimento bate à nossa porta. Não por poucas vezes ele bate à nossa porta. E agora, citando aqui até o que o Daniel disse sobre o já e o ainda não, às vezes nós temos uma ideia muito equivocada de que por conhecermos a Cristo, por conhecermos o Evangelho, agora nós somos blindados do sofrimento, da dor e das frustrações. Mas a verdade é que nós somos salvos. Nós fomos libertos do pecado, isso é decisivo e irrevogável. Mas aquilo que o Senhor preparou para nós ainda não é final, nem perfeito. Isso ele vai se condensar em perfeição na eternidade. E nós ainda vivemos os resquícios do pecado. Nós ainda vivemos e experimentamos as consequências de um mundo disfuncional e corrompido pelo pecado. O pecado habita em nós, habita em você. O pecado habita na pessoa que está do seu lado. E nós sofremos porque nós constantemente vivemos as dores e as mazelas dos pecados, sejam os nossos, sejam os dos outros. O nosso pastor da nossa comunidade, ele cita um exemplo muito legal, que viver num mundo caído, no pecado, disfuncional, por culpa do pecado, é como se nós vivêssemos num grande museu de cristal. Você está lá no museu de cristal, admirando uma grande, bela obra de arte, e aí então tem uma criança do seu lado com uma bola, e uma criança assim, bem danadinha, sabe? E aí a hora que você não percebe, ele dá um pontapé naquela bola, e ela estilhaça todos os cristais. Machuca aquela criança, machuca você, machuca a pessoa que está do seu lado. Você nem teve culpa disso. E é isso que é viver em um mundo disfuncional, corrompido pelo pecado. Nós vivemos as consequências dos nossos pecados, mas nós vivemos os outros também. E nós sofremos, irmãos. Nós sofremos. E como nós sofremos? Quando você olha para suas mãos calejadas, quando você olha para os seus pés cansados, e nós nos sentimos sobrecarregados com as cargas emocionais, nós olhamos para os céus e nós nos lembramos do Salmo, clamamos ao Senhor, eu levo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Nós clamamos por misericórdia, porque essa é a nossa realidade. Nós sofremos. E Filipenses é urgente para quem sofre. Filipenses é uma carta urgente para quem chora, para quem teme. Irmãos, e talvez essa mensagem nunca foi tão útil quanto nos dias de hoje. Hoje, numa conversa à mesa, eu falei assim, eu vou fazer uma pesquisa de campo com a minha sogra, com a Lininha, psicóloga, né, renomada. E a gente estava conversando ali sobre a dor, sobre o sofrimento. E como a nossa geração, ela não aprendeu a sofrer. Não que sofrer seja algo bom, ninguém gosta de sofrer. Se eu fizer uma pesquisa aqui, ninguém vai falar que gosta de sofrer. Mas a nossa geração, ela é uma geração que assustadoramente foge da dor, ela foge do sofrimento. Porque nós não temos a ideia de entender o sofrimento e temos a disposição de entender o sofrimento como parte da jornada humana. Eu vou pedir para passar o próximo slide para mim. Um poeta do século passado, chamado Miguel de Unamuno, ele vai dizer o seguinte: a dor é a substância da vida e a raiz da personalidade, pois somente sofrendo se é uma pessoa. Por que eu trouxe esse poema? Porque ele consegue traduzir para a gente o pensamento de alguém do século anterior. Ele entendia que o sofrimento, a dor,
ele está implícito em quem nós somos, na nossa identidade. Mas hoje, talvez, os poetas do nosso tempo, talvez eles não seriam capazes de trazer com tanta propriedade um poema como esse. Porque nós somos a geração que não gosta de sofrer. Nós somos a geração que opta pela cesariana. Irmãos, eu não estou dizendo que quem nasceu cesariana não tem dor. Eu arrumei uma briga na igreja. Vocês não têm ideia, porque eu disse isso da outra vez, né? As irmãs vieram, não, você não imagina. Eu falei, mas tudo bem. Mas a gente opta pela cesariana porque nós temos medo do parto. As mulheres têm medo do parto, isso é natural. Nós somos a geração do analgésico. Surgiu uma dor de cabeça, a gente já se entope de remédio. Nós somos a geração dos ansiolíticos. Irmãos, o metiolate não arde mais. Você lembra? Que você chorava mais porque ia passar o metiolate do que por causa do machucado? Quem lembra dessa? Eu peguei uma parte disso. A gente chorava mais por causa da mãe vindo com remédio do que da dor do machucado em si. Nós somos a geração que não foi ensinada a sofrer e a perder. E não à toa, irmãos, quando o sofrimento bate a porta, quando ele bate a nossa porta, nós nos desesperamos como nenhuma outra geração. Tanto que a gente é recordista de suicídio, de depressão, de desenvolvimento de patologias emocionais. Nós não conseguimos enxergar o sofrimento como parte da jornada. Então, Filipenses é para gente como a gente. Para mim e para você, para pessoas que sofrem. Paulo escrevendo a uma igreja para que ela não sofra. Paulo escrevendo para uma comunidade para que eles não tenham medo da dor, eles não tenham medo de perder. O que Paulo escreve àquela igreja é o seguinte: vocês estão sofrendo, vocês estão chorando, então deixe-me enviar um lenço para os seus olhos. É isso que Filipenses é, um lenço para os olhos daquela comunidade. Então o objetivo nosso hoje aqui é nós olharmos para esse texto que nós lemos, para o texto de Filipenses, e nós encontrarmos aqui algumas lições de como Paulo ensinou aquela comunidade a lidar com a dor, o sofrimento, o medo da perseguição, e como eu e você podemos também aplicar isso nas nossas vidas, nas nossas histórias, e diante das experiências e os dilemas que surgem diante de nós. E logo, já eu quero apresentar para você o primeiro desses 3 pontos. Passa para mim, Tiago, por favor. O primeiro desses 3 pontos é que Paulo nos diz, diante da dor e do sofrimento que bate à sua porta, receba com alegria. Olha o que o texto nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Alegrem-se sempre. Irmãos, essa é a expressão favorita de Paulo nessa carta. Quando você lê o texto, os 4 capítulos de Filipenses, você vai perceber em diversos momentos Paulo trazendo novamente isso à tona. Alegrem-se no Senhor, sejam satisfeitos no Senhor, sejam contentes no Senhor, encontre contentamento do Senhor. Essa é a expressão favorita de Paulo. E ele vai passar a epístola afirmando e reafirmando, afirmando e reafirmando, que não importam as circunstâncias da vida, se alegrem no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque para o apóstolo, para Paulo, qualquer circunstância da vida, ela poderia ser recebida com alegria. Mas essa expressão, alegrem-se no Senhor, ela é no mínimo intrigante. Sabe por quê? Porque se você parar para pensar em como Paulo estava, algumas perguntas começam a surgir na nossa cabeça. A gente começa, opa, peraí, mas... Porque quando Paulo escreve essa carta à igreja de Filipos, ele estava preso. Paulo estava passando por um momento muito delicado, ele estava à espera de um julgamento. Ele não sabia se ele ia viver ou se ele ia morrer. Ele se encontrava provavelmente acorrentado a um guarda romano, esperando o veredito do que seria feito com a sua vida. Paulo estava vendo amigos importantes, colegas de ministério o abandonando. Se você for ler depois 2 Timóteo, capítulo 4, você vai perceber o sofrimento de Paulo diante da sua prisão e do abandono de amigos e do abandono de pessoas que ele tinha a mais autoestima. Ele estava cercado por um ambiente de incertezas. E mesmo diante dessa realidade, o que Paulo está escrevendo para aquela igreja é: alegrem-se, alegrem-se. E qual que é a pergunta que surge diante disso? Por quê?
O que levava Paulo, mesmo em meio a todo o sofrimento, mesmo em meio a toda a dor, mesmo em meio à perspectiva do que seria feito da sua vida, o que levava Paulo a se alegrar? Porque o conselho dele é esse: recebam com alegria, recebam com louvor e adoração em seus lábios. E ele mesmo já nos responde no texto, ele vai dizer: alegrem no Senhor, novamente alegrem-se. O final do texto nos diz: perto está o Senhor. Ele nos responde que nós devemos nos alegrar porque o Senhor está perto. E agora vamos nos aprofundar um pouco nessa expressão, perto está o Senhor. Porque quando nós olhamos para os textos originais, perto está o Senhor, há algum problema de interpretação aqui. Nós temos duas linhas de teólogos e algumas discussões que já se estendem há algumas décadas sobre o que seria perto está o Senhor. Qual é o significado disso? E existem duas interpretações muito aceitáveis, que você pode seguir para qualquer uma delas, que provavelmente você não vai errar. A primeira é que a primeira interpretação é de que o Senhor está perto porque Ele está presente em nós. A primeira delas pode significar que o Senhor está presente agora. Paulo, talvez, nessa interpretação, nos convidando a entender que em toda e qualquer situação, a presença e o envolvimento do Senhor em nós clama por alegria. Porque o Senhor está no comando e Ele supervisiona cada detalhe, cada circunstância da nossa vida para nos fazer mais parecidos com Jesus. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, como assim? Tudo, Deus usando tudo e todos para que nós sejamos como Ele, para que nós sejamos como Jesus. Ou seja, é a ideia de que não é a situação em que nós vivemos em si, não é aquilo que nós estamos vivendo ou experimentando, mas é sim a presença de Deus soberana sobre as nossas vidas e os nossos corações que vai determinar a alegria que nós sentimos. Mas há uma segunda forma de se interpretar esse texto, que não é perto está o Senhor no sentido de Ele está conosco, mas é perto está o Senhor no sentido de sua volta é próxima. Essa segunda interpretação, a mais comum inclusive, é entender essa expressão perto está o Senhor como a segunda vinda. O que Paulo então nos apontaria é que a expectativa sobre esse iminente retorno do Senhor é um lembrete de que no fim de todas as coisas, Deus ele vai corrigir todos os erros. No fim de todas as coisas, Deus vai justificar um povo perseguido, o seu povo perseguido. É que no fim de todas as coisas, Deus vai enxugar as lágrimas dos cansados. Deus vai enxugar a lágrima dos olhos e dar descanso às mãos e os pés cansados. E por fim, irmãos, vai nos brindar com a vitória sobre o pecado, sobre a morte. Em outras palavras, tudo valerá a pena, tudo vai valer a pena, porque Deus transformará todo sofrimento em glória. Todo sofrimento em glória. Seja qual for a interpretação que você decida seguir desse texto, as duas elas vão cair, elas vão desembocar no mesmo resultado. Saber que o Senhor está perto, viver sobre essa perspectiva, vai nos levar a encontrar alegria em qualquer circunstância. Ele está conosco, soberanamente cuidando das nossas vidas e das nossas histórias, e a sua vinda está próxima. E olhando sob esse prisma, sobre essa lente, então nós nos alegramos. 2 Coríntios, capítulo 4, 16 ao 18, vai dizer o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É o que ele diz àquela comunidade. A exemplo de Paulo, nós somos então, irmãos, chamados ao quê? A receber todas as adversidades da nossa vida, não com um fraco suspiro, embora é isso que nós façamos na maioria das vezes, porque nós somos pecadores, né? E toda vez que a gente recebe uma notícia ruim, a gente suspira de novo, quando sofremos. Mas o que Paulo está nos convidando não é a recebermos as adversidades com um grito de raiva, mas é nós a recebemos com cantos de alegria, porque independente da situação, nós estamos no Senhor. Né? Paulo e Silas estavam presos e cantavam. Eles estavam presos e cantavam. Mas o segundo de 3 pontos, Tiago, pode passar para a gente? É além de nós
recebemos com alegria, nós devemos responder com oração e gratidão. Olha o que o texto vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Você já assistiu aquele filme Missão Impossível? Já? Onde o Tom Cruise, né? Ele sempre tem uma missão impossível para fazer. Tem que entrar num lugar impenetrável, ele tem que pular num trem em movimento, ele precisa saltar de uma montanha. Eu acho que quando Paulo disse para nós isso aqui, ele estava pensando nesse filme. Talvez se fosse hoje ele estaria... Porque ele está nos dando uma missão impossível. Ele está dizendo assim, não andem ansiosos. E, irmãos, como nós não andaremos ansiosos em um mundo tão caótico como que nós vivemos hoje? Você vai olhar para Paulo e vai falar assim, peraí, esse camarada não conhece a minha vida. Ele escreveu isso aí porque ele não sabe das crises e dos dilemas que eu tenho na minha vida. Ele não sabe do que eu enfrento todos os dias. Ele não faz ideia do que eu passo. Ele não sabe das minhas dores. Como assim não andem ansiosos? Como não andar ansioso diante dessa realidade desfacelada que a gente vive? Como não andar ansioso com as notícias na televisão? Como não andar ansiosos diante dos incontáveis compromissos e responsabilidades que se apresentam a nós todos os dias? Gente, nós somos naturalmente ansiosos. Eu sou assim. Você sabe por que eu sou gordinho, irmão? Minha ansiedade vai tudo na comida. A hora que eu percebo, foi embora. Eu queria que a minha ansiedade fosse descontada na academia, mas tem gente que... Mas é na comida. Porque a gente é assim, a gente é assustado com o futuro, a gente teme o que vai vir. E o que Paulo nos lembra aqui, ele vai fazer uma referência a Mateus 6, 25, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer que ele se refere às flores e os pássaros, como exemplos do cuidado de Deus sobre a sua criação. Não se preocupem com as suas próprias vidas. Lá do 25 ao 31, se Deus cuida da sua criação inanimada, diz Jesus, quanto mais Ele não cuidará de vocês. Paulo está nos convidando. Na verdade é o seguinte, ele não só nos desafia a não viver ansiosos, mas ele também nos dá uma resposta. Porque nós poderíamos ficar inconformados com Paulo. Esse danado aí não sabe o que eu vivo. Mas ele não está dizendo só para nós não vivermos ansiosos, ele está também nos apresentando uma solução, uma resposta. Como nós vamos responder a essa ansiedade profunda que nos consome? O texto vai dizer, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Qual é a solução que Paulo nos oferece? A oração. A oração. A nossa resposta à dor e o sofrimento que se apresentam a nós, deve ser oração. Irmãos, das disciplinas espirituais, a que nós mais abandonamos, a que nós mais deixamos de lado, é a oração. É a oração. Nós oramos pouco. Nós colocamos os nossos joelhos muito pouco no chão. Todos os aconselhamentos que eu tenho a oportunidade de dar na minha vida cotidiana na igreja, nos meus discipulados, quando crises se apresentam a mim, a primeira pergunta que eu faço é, como está a sua vida de oração? E 90% das vezes as pessoas me falam, Lucas, está um fracasso. Eu não tenho orado. Eu não tenho trazido Jesus eu não tenho apresentado as minhas dores e as minhas frustrações diante do Senhor. Nós precisamos orar diante das dores, das lutas, das frustrações que se propõem a nós devemos orar. E por que nós devemos orar? Primeiro, porque a oração ela vai nos revelar como dependentes do Senhor e nós nos revela a nossa posição, que é nós somos dependentes do Senhor, mas também revela a posição do Senhor. Ele é o provedor. A Bíblia é recheada de promessas para aqueles que buscam ao Senhor. Ela é recheada de promessas dizendo que se você buscar o Senhor, você o encontrará. Que se você clamar, Ele ouvirá. E o que nos difere das outras fés, das outras religiões, é que o nosso Deus não está morto. Ele veio, Ele viveu a vida que nós deveríamos viver, Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer, Ele ressuscitou, está sentado à destra do Pai, e a Bíblia nos fala ainda que nós não sabemos orar, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E na hora da dor e do sofrimento, o nosso último recurso é nós orarmos. Isso traz à tona o quê? Que nós não entendemos Deus como provedor.
que nós não entendemos que somos dependentes. Nós olhamos para nós e achamos que em nós encontraremos todas as soluções para os nossos problemas. Nós olhamos para nós e nos sentimos capazes, suficientemente capazes, de resolver os nossos dilemas e das nossas lutas. E ainda colocamos a culpa em Deus muitas vezes, mas na hora de orar, pastor Alex, de colocar o joelho no chão, de chorar diante do Senhor, a gente não faz isso. A oração também é uma atitude humilde de sujeição à soberania e ao controle de Deus. Nós entendemos que cada percalço que vivemos é planejado por Deus para aumentar a nossa fé, para nos ajudar a confiar mais nele completamente. Quantas vezes você já orou ao Senhor dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para que eu possa olhar para isso de uma forma diferente. Aumenta a minha fé para que eu possa viver e enfrentar essa situação de uma forma que eu esteja firmado no Senhor. A incredulidade, irmãos, ela faz parte do processo. É normal nós não crermos, mas quantas vezes nós olhamos para o Senhor e dizemos: Senhor, aumenta a minha fé diante disso que eu estou vivendo. Além disso, ela também nos conecta ao eterno. É o prazer e o privilégio da gente se conectar com o divino, com o Senhor. A gente ter o prazer de desfrutar da presença de Deus, dessa conexão, de nós lançarmos sobre Ele. Como é que você lança sobre o Senhor a sua ansiedade? É falando com Ele, de joelho dobrado no chão, chorando, clamando misericórdia. Sabe, irmãos, é aquela imagem do filho que cai. Você que é pai, mãe, eu ainda não, né? Eu não tenho irmãos, eu estou com a roupa de ser pai, vocês não têm ideia. Eu estou assim, processo de convencer a Natália, preciso da ajuda do Alex, do pastor Alex, da Leninha, né? Mas eu brinco, mas assim, é a imagem daquele filho que ele cai, ele rala o joelho, e aí o que ele faz? Quando o seu filho, Daniel, cai e rala o joelho, o que ele faz? Ele vai correndo para os seus braços, vai correndo, tá? Ele quer conforto, ele sabe onde procurar, ele sabe onde ele vai encontrar o abraço que o conforta, ele sabe onde vai encontrar a palavra que alenta. E quanto mais nós com o Senhor, na hora da dor e do sofrimento, onde nós encontramos o abraço que nos consola, onde nós encontramos a palavra que nos acalenta, que nos acalma, é no Senhor, é no Senhor. Mas é interessante que o texto vai nos dizer que além das petições, outra forma da gente responder ao sofrimento é tendo um coração grato. É a gente entender, irmãos, que a dor e o sofrimento fazem parte da jornada da nossa vida. E que elas servem para que eu e você, nós nos tornemos maduros e parecidos com Cristo. E aí então a gente reage com gratidão. Quando Paulo ele escreve a carta a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11 e 12, eu acho que tem até aí, né, Tiago? Ele vai dizer o seguinte, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. É interessante aqui que eu grifei essa palavra ensina, porque no grego original ela chama paideiosa. E essa ideia de ensinar, no grego é meio complicado, às vezes a hora que você vai fazer a transliteração, ele não pega o sentido total daquilo que o autor estava querendo trazer. Mas esse ensino aqui, essa palavra, não é do professor que ensina, não é do mestre que ensina o seu aluno, mas é a ideia da designação da criação de filhos. Ou seja, é um pai que educa o seu filho. E nós sabemos que o pai que educa o filho, ele não educa só como professor dentro da sala de aula. O professor dentro da sala de aula, ele vai falar, gente, 2 mais 2 é 4. E o pai, ele ensina falando, mas ele ensina repreendendo, ele ensina pelo exemplo, ele ensina pela instrução, pela repreensão, pelo castigo. Ou seja, o que Paulo está dizendo a Tito é que enquanto eu vivo e desfruto as experiências da vida, sejam elas boas ou más, eu estou aprendendo, eu estou amadurecendo, eu estou sendo forjado e formado à semelhança de Cristo. Novamente a gente volta à ideia de que Deus usa tudo e todos para nos ensinar e sermos parecidos com Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, ao 4, ele vai dizer isso também. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E ele vai dizer, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Sem lhe faltar coisa alguma. Então, diante disso, não há outra resposta, a não ser gratidão. E isso é um desafio.
Gente do céu. Como é um desafio. Você já bateu o dedinho na quina da mesa e saiu dizendo assim, Senhor, obrigado, porque eu bati o dedinho na quina da mesa e o Senhor está ensinando a ser mais paciente. Já fez essa oração? Eu não me lembro de ter feito. Senhor, mas é isso. É difícil, é um exercício. A gente precisa tentar se esforçar para colocar em prática, orar para Deus nos ajudar. Mas essa é uma ilustração simples, mas real. Senhor, diante disso aqui que eu estou experimentando, que o Senhor seja louvado e glorificado, porque eu sei que o Senhor tem amadurecido e me tornado maduro, experimentado, para que eu possa viver aquilo que o Senhor deseja para mim. Tem um comentarista do livro de Filipenses que ele vai dizer o seguinte, que Paulo em tudo isso ele está dizendo, olha, seja ansioso por nada, ore por tudo e agradecido por qualquer coisa. Essa é a expressão que ele usa. Mas por último, e não menos importante, além de desses dois primeiros pontos, o terceiro vai nos dizer, desfrutem da paz. Diante da dor e do sofrimento, das frustrações, dos dilemas da vida, desfrutem da paz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, esse é o resultado de uma vida de oração. Sabe qual é o resultado de uma vida de oração? De uma vida que agradece ao Senhor, mesmo diante dos mais difíceis dilemas? É a paz de Deus. Só que é interessante nós ressaltarmos aqui, porque há um contraste muito grande entre a paz humana e a paz de Deus. Uma paz terrena, irmãos, ela é uma paz ancorada no mundo doente e pecaminoso. É uma paz que vai ser sempre incerta e vai ser sempre sujeita à imprevisibilidade da vida, aos acasos da vida. Paulo, no entanto, aqui ele não está se referindo a essa paz terrena. Ele está se referindo a uma paz eterna. A uma paz dominante que é caracterizada por Deus e nos é oferecida, a gente não consegue encontrar isso sozinho, é nos oferecida como um dom divino. E ela não é meramente a oposição à ansiedade. Ela não é uma paz oposta à ansiedade. Na verdade, irmãos, ela é a solução para a ansiedade. Vou fazer uma ilustração com você aqui. Você gosta de costela assada? Gosta? Sabe aquela costela assada que se aperta assim? Se você está com fome, lamento muito dizer isso agora, tá? Mas você aperta, escorre, e você... gente, é algo muito saboroso. Agora, qual é o problema da costela? É a louça, que fica para lavar depois, não é? Dá um trabalho, engordura a pia, os pratos, os talheres. É uma dor de cabeça sem igual a gente lavar a louça depois de uma costela bem assada e bem deliciosa. Mas aí então, eu tenho uma empresa de produtos de limpeza, vou fazer meu jabá aqui, ó. Mas aí a gente tem um baita multiuso ali, um flotador que vem e quebra as moléculas da gordura e deixa tudo limpo. É uma ilustração muito boba, mas Deus ele age assim. A paz que Deus oferece para nós é esse limpador milagroso, que quando é borrifado sobre a sujeira dos nossos corações, a nossa ansiedade, medo, temor, as nossas dúvidas, aquilo vai sendo limpo, aquilo vai sendo removido. Então, essa paz, ela é a solução para a nossa ansiedade, para o medo, para a frustração. Ela não é simplesmente uma tranquilidade interior da alma, ela é muito mais. Porque nessa paz, irmãos, há um senso de integridade associado a ela. É um sentimento de que mesmo que tudo esteja dando errado, nós olhamos para as nossas histórias e parece que tudo faz sentido. Há um sentimento de que tudo está correto com o mundo, porque Deus está presente. Os nossos corações e as nossas mentes ficam cheios da sua presença, de uma tal maneira que todas as provações que nós passamos, elas assumem uma outra forma. E a ansiedade praticamente ela desaparece, embora o já e ainda não, né? Nós ainda vamos sofrer com a ansiedade, com o medo e com a frustração, porque nós somos caídos. Mas essa é a razão pelo qual Paulo afirma que então que esse tipo de paz, ele excede o entendimento. É uma paz, irmãos, que está além da nossa capacidade de compreensão. A gente não consegue, a nossa psique, a nossa capacidade cognitiva, ela não consegue assimilar essa paz. Ela é muito superior à nossa percepção. E ela é uma paz que cura o coração aflito da forma mais completa. E é interessante aqui, até que vou pedir para o Tiago passar, ele vai usar aqui uma expressão
A paz de Deus que excede o entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele usa essa expressão, froreu. Quando ele está dizendo aqui no original, ele está para nós hoje, essa palavra ela é muito desconexa, mas para aquela comunidade eles entendiam muito bem. Paulo está dizendo aqui que o coração guardado por essa paz que excede o entendimento é como se fosse uma guarnição romana. Até escrevi aqui, uma guarnição romana disposta em torno de uma cidade com um batalhão de soldados em posição de guarda. É uma cidade protegida por um batalhão que está ali, pronta, apta a defender de qualquer invasor e diante de qualquer necessidade. Essa paz que excede o entendimento. Deus criando em nosso coração um batalhão, uma guarnição para nos proteger do caos que é esse mundo. Isso não quer dizer, irmãos, que vai ficar tudo bem. Isso não quer dizer que nada de ruim vai nos acontecer. Mas isso quer nos apontar que nenhum dos eventos dolorosos que nós desfrutamos durante a nossa história podem nos derrotar. Porque a nossa fé, a nossa confiança, a nossa alegria, ela não estão nas circunstâncias. Elas não estão no que nós vemos ou nós sentimos. Não estão nas forças dos nossos braços. Mas elas estão em Jesus. Jesus é a nossa fonte de confiança. A nossa alegria ela não pode estar nas circunstâncias. Elas não podem estar no que nós vemos ou sentimos. Ela precisa estar em Jesus, porque Ele é fonte inesgotável de alegria. Jesus é fonte inesgotável de contentamento. Jesus é fonte inesgotável de segurança e de consolo. E é na sua salvação e nas suas promessas que nós encontramos verdadeira paz. A primeira vez que eu preguei aqui, há uns 3 anos e meio atrás, eu fiz uma ilustração na mensagem que eu trouxe e eu gostaria de repeti-la hoje. Froreu, essa ideia dessa guarnição, para a gente não entende muito bem, porque nós não temos muito acesso a termos militares, muito menos do Império Romano, mas eu tenho uma ilustração que ela se encaixa bem aqui. Vamos pensar aqui, você vai sair daqui a pouco e de repente fecha o tempo, nuvens escuras, trovões, começa a dar aquele vento forte, aí você vê que está vindo uma chuva, E você então quer se preparar para essa chuva. O que a gente faz quando está chovendo e estamos longe de casa? A gente procura logo um guarda-chuva, não é? Aí a gente pega esse guarda-chuva, põe debaixo do braço e caminha. E de repente a chuva cai. E nós abrimos o guarda-chuva. A gente abre o guarda-chuva. O que acontece quando você abre o guarda-chuva? Vamos imaginar junto aqui. Quando você abre o guarda-chuva, você sente o vento? Sente? Você sente o frio, não sente? Quando você abre o guarda-chuva e a chuva torrencial está caindo, as gotas estão caindo no chão. E elas estão caindo nos seus pés. Você está sentindo molhado. Os trovões estão caindo. Você está ouvindo o barulho dos trovões, os relâmpagos, eles te assustam. Mas debaixo do guarda-chuva, o que está acontecendo? Você continua seco. Você continua seco. Quando nós estamos firmados no Senhor, na sua salvação e nas suas promessas, essa é a nossa realidade. Nós estamos experimentando o mundo, nós estamos vendo o caos, nós sentimos, nós tememos, mas debaixo desse guarda-chuva, nós nos sentimos seguros. Nós nos sentimos seguros. O que eu quero dizer para você hoje é que mesmo em meio aos caos e às atrocidades do mundo, mesmo em meio aos dilemas e às dores que batem à sua porta, nós ainda estamos seguros, porque Deus constrói um forte em nossos corações. Mesmo diante da chuva que cai, mesmo diante dos trovões que você ouve, você ainda está seguro, seco, confortável no Senhor. Diante de tudo isso, irmãos, quando amanhã você talvez receba uma notícia ruim, quando você durante a semana encontrar uma pessoa difícil no seu trabalho, quando você ouvir algo que te magoe, quando você tiver um problema familiar, quando as lutas e as adversidades surgirem, que você se lembre, receba isso com alegria. Alegrem-se no Senhor, porque Ele está perto. Respondam com oração e gratidão. Dobra seu joelho e seja grato ao Senhor, porque Ele está formando um coração em você como o de Cristo. E por último, desfrute dessa paz que excede o entendimento. Diante do sofrimento que bate a porta, mantenha os seus olhos fitos em Jesus.
Mantenha o seu coração ancorado na sua boa obra e na sua graça. Irmãos, busque ao Senhor incansavelmente. Lance diante dele toda a ansiedade, toda a dor. Então desfrute dessa paz que excede todo o entendimento, que guarda a mente e o coração. Eu quero orar com você e por você, para que Deus possa te abençoar. Talvez hoje você esteja aqui e você tenha tido uma semana que possa ter te apavorado. Talvez você tenha algo na sua vida, no futuro, algo que te assuste, mas que você possa descansar no Senhor nessa noite. Que você possa se sentir seguro nele, confiar nele e recorrer a ele diante de todas as dificuldades e dilemas. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, gratos pela sua palavra, que por vezes nos exorta, puxa a nossa orelha, mas que também por vezes nos consola, Senhor. E assim como provavelmente quando os irmãos de Filipos receberam essa carta e foram acalentados, se sentiram seguros, se sentiram amados e protegidos ao ler aquilo que Paulo ensinava àquela comunidade, que nós também, ao olharmos para tudo isso, possamos nos sentir seguros e confiantes, Senhor. Nós sabemos que somos abalados pelas adversidades, pelas lutas da vida, pelas frustrações que se levantam, pelas expectativas, os medos que nós temos. Mas, Senhor, ajuda em tudo isso a olharmos para Ti, Pai. Ajuda-nos a olhar para o Senhor, ajuda-nos a clamar ao Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé diante de tanta incredulidade, medo e falta de confiança. Aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé para que possamos confiar no Senhor e nos lançar diante da Sua presença, Senhor. Nos lançar diante do Senhor com os nossos olhos marejados, declarando que o Senhor é a única fonte de alegria e satisfação e que nada nós temos. Que nós nos lembremos do salmista, Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Seu nome, porque não é pela força dos nossos braços, não é pela nossa capacidade, mas é no Senhor, é pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nos ajuda a responder com alegria, a nos lembrar que o Senhor está perto, nos ajuda a orarmos e a vislumbrarmos toda essa realidade gratos. Nos ajuda, Senhor, a desfrutar dessa paz que excede o entendimento. Que nós possamos olhar ao nosso redor e toda a nossa racionalidade nos aponte, isso é uma tragédia. Mas que diante disso nós possamos desfrutar dessa paz, Senhor, que excede a compreensão. Que nós possamos ter sempre os nossos corações firmados, sólidos, bem fundamentados no Senhor, Pai. Nos ajuda. Nos ajuda. Obrigado, Senhor, nos méritos do Seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe, Lucas. Irmãos, dos que estão aqui, casados, quantos vão participar do jantar? Levanta a mão. Dos que estão aqui, casados. Irmão Walter, conta, por favor. Conta. Noivos também, que vão participar. Né? Tem também os noivos podem participar, que vão se casar, né? Aí, ó, mais um. 6 casais, né? Comigo. Então, esses 6 já estão aqui, né? O Givaldo, lá contou o Givaldo e a Edith. Então, tá bom. 6, tem mais 5 meu, né? Que já estão certos. Quantos aqui convidaram? Levanta a mão. Quantos? 3 casais confirmados. Tem que confirmar, até amanhã, tá bom? Está confirmado, né? Não está confirmado, confirma até amanhã, tá bom? Confirme, para que a gente possa ter, porque até, quanto, irmão? Terça-feira, tá bom? Nós precisamos ter essa confirmação, tá bom?
E os irmãos que são casados da igreja, participem, irmãos. Participem. Nós precisamos participar. Nós precisamos desse encontro para nossas vidas também. Não é apenas encontro de casais, não é apenas o jantar, mas tem uma palestra, tem uma palavra para cada um de nós. Tá bom? Em nome de Jesus. Que Deus assim nos abençoe. E o Lucas e o Daniel estarão à porta se despedindo dos irmãos. Tá bom? Deus abençoe os amados.